capítulo 18, verso de número 21. Verso 20, perdão. Feche teus olhos, curva a tua cabeça, vamos orar, Pai. Quero apresentar mais uma palavra ao Senhor. Pedir ao Senhor que no nome de Jesus, o Senhor possa nos revelar a tua palavra, nos conceder, ó Deus, o entendimento da tua verdade. Nós possamos conhecer e prosseguir em conhecer a palavra do Senhor. E nós te pedimos, se conosco nesta noite, instrua-nos, exorte-nos, repreenda-nos, corrija-nos, com toda longanimidade e doutrina. Ensina-nos o caminho da verdade, o caminho que nos libertará e nos salvará para todo sempre. E nós te pedimos, revela o Espírito da verdade sobre nós, e que nós possamos ser direcionados e guiados pelo Senhor nesta noite, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Só te falar uma coisa importante. Antes de vir para cá, eu recebi uma notícia muito chata. Eu queria fazer uma oração agora. Pela vida dessa pessoa. Um irmão que estava conosco até um mês atrás, vai lá. Um pouquinho antes de eu ir para Israel, ele estava conosco. E ele é um menino que tocava bateria aqui, ó. Estava aqui com a gente tocando bateria. Mas aí por influência errada, ou por palavras erradas, ou por pessoas erradas, decidiu sair da igreja. Preste muita atenção no que eu vou falar. Porque ouviu quem não devia e acabou saindo da igreja. Mas o problema não é nem esse, né? Não quer dizer nada. Mas não estou nem falando que o que aconteceu foi por causa disso. Só que aí agora, esses dias, ele foi fazer uma cirurgia de varizes. Foi fazer uma cirurgia de varizes e de hoje para hoje, não sei. Foi fazer uma cirurgia de varizes e deu uma complicação. E ele agora está na UTI entre a vida e a morte. O menino estava aqui com a gente, aqui, ministrando, tocando bateria, né? Aprendendo a palavra de Deus, mas deu ouvido a quem não devia. Então toma muito cuidado, meu irmão, para você não dar ouvido a quem não deve, porque tem pessoas que até parecem justas, até parecem santas, mas a Bíblia diz, não é de se admirar, pois o próprio Satanás se transfigura em anjos de luz e os seus ministros em ministros de justiça. Então, não estou dizendo que o que aconteceu com ele foi por consequência dele ter saído da igreja, eu não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo que você tem que tomar cuidado, porque às vezes pode ser isso. E se for? Então, às vezes a gente tem que tomar muito cuidado com as decisões que a gente toma e com as escolhas que a gente faz. Entendeu? Amém? Então, o nome dele chama Júnior Moraes, inclusive. É Moraes, né? Moraes. Acho que é Moraes, né? Damasceno? É Júnior Damasceno, então. Júnior. E ele está entre a vida e a morte, irmão. O negócio é sério. E assim, menino muito novo, menino bom de coração. Mas, mais uma vez, cuidado com quem você tem dado ouvido. Porque aquilo que você dá ouvido pode te levar para o caminho da vida ou pode te levar para o caminho da morte. Então, feche teus olhos. Pensa nesse rapaz. Ele nos ajudou aqui. Vamos orar e interceder pela vida dele, para que Deus possa, se for da vontade de Deus, guardar e salvar a vida dele. Pai, eu quero apresentar o Júnior na tua presença. Pedir ao Senhor que na autoridade, que é no nome de Jesus, o Senhor tem poder para curar, o Senhor tem poder para libertar, o Senhor tem poder para resgatar e salvar essa alma daquele inferno. O Senhor pode, ó Deus, mudar a sentença do médico e declarar, ó Deus, que na autoridade, que é no nome de Jesus, o anjo da cura do Senhor pode visitar o teu filho naquela UTI, lá no Amecó. E ó Deus, eu quero declarar que em nome de Jesus, o espírito da morte que está tentando contra a vida dele, nós como igreja nos levantamos e declaramos na autoridade que é o nome de Jesus, espírito da morte, você não tem autoridade sobre a vida dele. Nós te repreendemos em o nome de Jesus e nós pedimos ao Senhor, guarda a vida dele, Deus. Libera, ó Deus, a vida dele, abençoa a vida dele, muda a sentença. Só o Senhor pode fazer isso e nós entregamos a vida do Júnior, a tua presença, aos teus cuidados e aos teus santos anjos, que possam guardar a vida dele e livrar ele desse mal. É o que nós pedimos, é o que nós profetizamos em nome de Jesus. E quem crê, diga amém. 1 Reis 18, 20.
Então Acabe convocou. Todos os filhos de Israel e reuniu os profetas de Baal no Monte Carmelo. Todos os filhos de Israel rodearam o monte, ficaram nas circunvizinhanças, na circunferência, no perímetro do monte, e subiu no cume do monte Carmelo, que é o monte que dá visão para o vale de Meguido. E quando ele sobe no monte, Elias fala para Acabe: eu estou desafiando os profetas de Baal. Detalhe que Acabe era um homem de Deus. Detalhe que Acabe era um filho de Israel. Detalhe que Acabe, ele deveria seguir a Deus, porque os pais dele, Abraão, Isaac e Jacó, seguiram a Deus. Mas Acabe, como muitos outros reis, abandonaram a Deus. Desviaram-se do caminho de Deus. E a consequência disso é que uma certa feita Deus levantou Elias para poder profetizar contra Acabe, contra Israel e contra o governo maldito que estava vivendo aquela terra, aquela geração. E Deus falando: converta-se Acabe, converta-se Acabe. Mas Acabe deu ouvido a quem não deveria dar. Jezabel. Jezabel é filha de Bel. Bel é um deus, Bel é Baal, filha de Baal. Jezabel significa, em hebraico, uma montanha de lixo. Jezabel significa uma montanha de lixo. Quem dá ouvido para o lixo vai acabar no lixo junto com ele. E aí, Jezabel era adoradora de Baal e Azera. Então Jezabel influencia Acabe, e Acabe acaba se convertendo ou se desviando para adorar os deuses de Jezabel, que é Baal e Azera. E aí Acabe permite que Jezabel mande se levantar altares sobre todo Israel, de altares de Baal e altares de Azera. E toda Israel, por causa do rei, foram influenciados a adorar a Baal. Então, o governo determina como é o povo. Por isso você tem que tomar muito cuidado nesse período de quem você vai colocar lá. E aí as pessoas... Quinta-feira eu falei mais sobre isso. Hoje eu não vou falar tanto. Mas na quinta-feira eu falei bastante um pouco sobre a área política aqui. E falei o porquê que eu sou deliberadamente Bolsonaro. E teve um camarada na internet que até falou para mim assim: você tinha que votar no Cabo Daciolo, porque ele é crente. Eu falei: só porque anda com Bíblia debaixo do braço? Quem diz que quem anda com Bíblia debaixo do braço fala Jesus e Deus é crente? Até 3 anos atrás ele estava no PSOL, Partido Socialista que mais lutou, que inclusive o deputado Marco Feliciano, que eu discordo de muitas coisas, mas isso eu não posso discordar do que ele fez, porque ele defendeu a nossa família, principalmente quando ele foi presidente da Comissão de Direitos Humanos. O Marco Feliciano é que fez com que os projetos da cartilha gay não fossem para frente, sabia disso? Senão teu filho hoje estava vendo pinto de menino na cartilha gay, lá na escola. E se você falasse contra, homofóbico. Foi um camarada, um deputado chamado Marco Feliciano. E sabe quem foi o partido que estava apoiando isso? PSOL, PT, PCdoB, PDT, toda essa corja. E aí agora que ele saiu, foi pro Patriota e tal, e virou candidato, por causa daquela coisa que ele falou lá nos Gideões, que eu também não concordei com o que ele falou. Falaria exatamente o que ele falou, mas diferente. Então, não tem como um cara ser menino e governar um país de tamanho continental. Tem que ser alguém que tem maturidade para fazer isso. E tem que ser alguém que seja justo. E o Daciolo só está há 4, 5, 8 anos, sei lá, na política. O Bolsonaro está há 27. E há 27 anos ele não se corrompeu. Então é justo. Aí o cara falou: mas ele não é crente. Eu falei: mas eu não estou preocupado de estar lá crente, porque tem muito pastor que é crente, é mais porcaria do que gente que não é crente. Minha preocupação não é o cara ser crente não, meu irmão. Minha preocupação é o cara ser justo. É isso que a Bíblia diz. Quando o justo governa, o povo se alegra. Não diz quando o crente governa. Eu até acrescento: quando o crente governa, a desgraça acontece.
Então, presta atenção. Porque os pastores não estão dando conta de cuidar de igreja sem fazer besteira? Imagina um crente lá preso. A maioria dos crentes que nós temos na política, a maioria, estão envolvidos em corrupção. É que talvez você não vê política, irmão. Talvez você não está assistindo, você só fica assistindo novela, né? Não assiste jornal, não assiste nada, não procura saber do que está acontecendo no seu país. Mas eu sou muito inteirado de todos os assuntos disso. Então eu posso falar para você com propriedade. Então assim, ó, quando o justo governa, o povo se alegra. Então essa é a minha defesa. Não é a favor da pessoa. Não é se o cara fala, se o cara faz, o que o cara faz no quarto dele é problema dele. Eu quero que ele seja justo no governo. Porque isso vai trazer alegria para mim, para minha família, e para você e para sua família. Então observe, o problema é que Acabe, que era para ser de Deus, era homem de Deus, se corrompeu. E teve muitos outros reis que não eram de Deus. Vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo para você. Presta atenção. Ciro não era crente, não era nem um pouquinho crente. Ciro nunca adorou a Deus na vida dele. No entanto, quando Deus falou para ele que ele seria o cara que construiria, que daria concessão e os benefícios para a construção do templo do Senhor, da reconstrução do templo, Ciro chamou Esdras e falou para Esdras: pode ir construir o templo. Pode reconstruir. Ciro, um ímpio justo. Ciro, um ímpio justo. Acabe, um crente injusto. Ciro constrói para Deus. Acabe destrói as coisas que Deus construiu. Para de ser trouxa. Porque eu não sou pastor de igreja trouxa. Na internet eu falo o que eu quiser. Na internet eu não estou nem aí com quem gosta e quem não gosta. Estou nem aí com eles. Não são eles que pagam meu salário, são vocês. Então eu não estou preocupado com o que eles falam. Mas eu preocupo com a mentalidade de cada um de vocês. Porque é vocês que têm que aprender. Porque se toda a nação se corromper, Deus vai falar: se toda Sodoma e Gomorra se corromper, aqui na Emuná tem um povo justo. Que Deus vai guardar das bolas, das pedradas de fogo que Deus vai mandar sobre essa nação, se essa nação permitir esses ímpios continuarem governando e destruindo a família. Você toma muito cuidado, porque um voto seu pode determinar se você é justo ou se você é ímpio. Um voto. Por isso que vem político aqui, não adianta vir, já vou falar de antemão, não adianta vir que eu não me vendo. Eu não me vendo por milheiro de tijolo, eu não me vendo por cargo comissionado, eu não me vendo porque vai ter um carguinho para uma pessoa da minha família, eu não me vendo por nada, por dinheiro, para colocar forro na igreja, eu não me vendo por causa de piso na igreja, eu não me vendo por nada. Eu não me vendo. Então por isso que eles não vêm, porque eles sabem como é que eu sou. A única vez que eu apoiei um candidato, apoiei por deliberadamente. Não ganhei nada, não ia ganhar nada e não tinha promessa de ganhar nada. Apoiei porque meu pastor estava apoiando e ele falou: pastor, vamos dar uma oportunidade para ele, que ele é homem de Deus, e realmente era homem de Deus. Só que homem de Deus é difícil, né, irmão? Ganhar, né? Não faz coisa errada, é difícil ganhar. Tem que fazer muita coisa errada, se é que você me entende, ó. Tem que fazer muita coisa errada para poder ganhar a eleição nessa cidade, nesse estado e nesse país. Tem que fazer muita coisa, muita. Se é que você me entende, lavar a mão, né? Senão não ganha. Então, observe. Mas aí, mesmo que depois que ele perdeu, a partir daí eu decidi não vou mais apoiar candidato nenhum. Candidato para vereador, deputado, essas coisas. Mas para governo, para presidência, esses eu apoio sim, porque esses daí podem mudar o rumo da nossa nação. Agora o resto é pouca coisa. Então observe. Acabe então convocou todos os filhos de Israel, amando de Elias. Só falta um versículo para você entender lá, ó. Só um versículo. Agora manda reunir-se a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá, que comem da mesa de Jezabel. 850 endemoniados, filhos de Satanás, comiam na mesa do homem que era para colocar 850 profetas de Deus, colocou 850 profetas do diabo. $850 profetas do diabo comia na mesa de Acabe, que era para ser homem de Deus. Olha a seriedade que eu estou te falando. Verso 22. Então Elias chegou a todo o povo. Perdão, 21? 21. Então Elias chegou a todo o povo e disse: até quando
cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. E se Baal é Deus, seguiu. Porém o povo nada lhe respondeu. Tá vendo? Um povo frouxo. Um povo que não se posicionava. Nem para falar, eu falo, pastor, eu não sou de Deus, mas também eu não sou do diabo. Você é do que então, irmão? Porque não existe muro. Ou você está na carne ou você está no espírito. Ou você está na luz ou você está nas trevas. Ou você está em Deus ou você está no diabo. Ou você está com Cristo ou você está com o maligno. Não tem comunhão, não tem sociedade. Não tem meia-meia. Não tem. Ou você é de Deus, ou você é amigo de Deus, ou você é inimigo de Deus. Se você é amigo de Deus, você é inimigo do diabo. Se você é amigo do diabo, você é inimigo de Deus. Os dois não dá para ser. O problema é que o povo ainda hoje, quase 3 mil anos depois, o povo ainda cocheia em dois pensamentos. O povo ainda fica cocheando. No domingo é de Deus. Na segunda-feira é do diabo. Aí terça-feira é dia de estudo. Voltei a ser de Deus. Na quarta-feira não tem nada, voltei a ser do diabo. Na quinta-feira tem culto, voltei a ser de Deus. Na sexta-feira não tem nada, você é do diabo. Todo sábado tem um culto, volta a ser de Deus. Domingo tem culto, ainda é de Deus. 2 dias de Deus, já é melhor. Mas no dia que não tem culto, ou no dia que não vem no culto, é do diabo. O linguajar é do diabo. O caráter é do diabo. Os pensamentos são do diabo. O coração é do diabo. A forma de andar, os lugares onde anda, os lugares que frequenta é do diabo, as músicas que ouve é do diabo. E olha o que Elias está falando para você. Olha o que Deus está falando para você. Até quando você vai ficar cocheando em dois pensamentos? Ou você é de Baal, ou você é de Deus. Ou você é de Baal, ou você é de Deus. Se você é profeta de Deus, você não é daqueles 7 mil que não se dobram, mas também que não se levanta. Se você não é deles, levanta a mão para cima assim. Ó. Levanta o dedo. A maioria faz parte dos 7 mil, então. Se você que não é, se você quer os Elias de Deus que Deus está levantando, levante a mão, o dedinho para cima assim, ó, e desce no nariz do irmão que está do seu lado com carinho e respeito e fala para ele, ou você é de Baal ou você é de Deus, escolhe agora. Você é de Baal ou você é de Deus, irmão, escolhe agora. Tem uns que tá tão desviado que é de Azera. A única coisa boa de Azera é o carro da Hyundai. Quem disse para você? Onde é que está o assento lá? Hã? Presta atenção. Se você tiver uma Azera, qualquer coisa que você quiser falar, se você quiser se livrar, se eu fosse, se livrava dele, bota na minha mão. Porque a Bíblia diz que convém que ele reine até que põe todos os inimigos debaixo do pé. Então eu vou ficar pisando nele. Eu vou pisar no Azera. Viu? Se tiver um Azera aí. Tem os outros aí também que são do diabo. Um Civic, Corolla. Qualquer um deles você pode trazer que o pastor vai pisar neles, viu? Por você. Mas SUV também. Qualquer uma delas é do diabo. Tudo é do diabo, irmão. Traz para o pastor que o pastor santifica. Ele vai pisar na cabeça do diabo. Brincadeira. Então, Elias chegou a todo o povo e disse, até quando vocês vão coxar dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se Baal é Deus, seguiu. Porém o povo não respondeu nada. Então disse Elias ao povo. Olha o que Elias disse ao povo. Só eu fiquei por profeta do Senhor. Quando Elias conversa com Deus, ele fala, Senhor, só eu fiquei do Senhor. Presta atenção, olha isso. Deus falou para Elias. Não, Elias, ainda tem 7 mil que não se dobraram. Ainda tem os 7 mil que não se dobraram. Mas quando Elias vai falar com o povo, Elias fala assim, ó. Ei, dos profetas do Senhor, só eu fiquei. Diga por quê? Porque os 7 mil que não se dobravam eram fiéis. Mas não eram dignos de honra. Não entendeu? Os 7 mil que não se dobram são fiéis, mas não são dignos de honra. Porque só aqueles que se levantam e têm coragem de afrontar os profetas do diabo é que merecem honra de Deus. Os 7 mil que não se dobraram eram fiéis, mas nunca fizeram fogo descer do céu. Os 7 mil que não se dobraram eram leais, mas não restauraram o altar de adoração a um único e verdadeiro Deus.
Os 7.000 que não se dobraram eram fiéis, mas nunca levantaram o dedo e botaram na cara do profeta de Satanás e falaram assim, ó, assim diz o Senhor. E os 7.000 que não se dobraram, eles eram fiéis, mas não disseram, segundo a minha palavra, não chove em Israel. Lembrando que quando ele estava vivendo esse tempo aqui, que ele desafia os profetas, era no final dos 3 anos que Israel já estava sem chover em Israel. 3 anos ficou sem chover em Israel. Estava uma seca violentíssima. O povo estava tomando água com barro. Não tinha água limpa para tomar. Estava seca, seca, seca. Até o ribeiro onde Elias foi morar, secou. Não tinha água para nada. Olha que milagre. Presta atenção. Então, só eu fiquei. Deem-se-nos, pois, 2 bezerros, 2 novilhos. E eles escolham para si um dos novilhos e dividam em pedaços e ponham sobre a lenha. Porém não lhe metam fogo. Eu prepararei outro novilho, porém sobre a lenha não meterei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por meio de fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu dizendo, é boa esta palavra. Na hora do desafio, o povo disse, é boa essa palavra. Na hora dele perguntar quem está com Deus, ninguém respondeu. Sabe o que é isso? Olha para mim. Sabe o que é isso? É quando eu faço a live e desço porrada em todo mundo. Aí nego entra na live e fala assim, é isso aí, pastor, fala mesmo. É claro, você não tem coragem de falar, você é covarde, né? Então você manda eu falar. Na hora de desafiar, você fala, é isso aí. Mas na hora de você se levantar e dar cara a tapa para bater, aí você não tem coragem de dar, né? Entende? Até tô influenciando algumas pessoas, irmão. Esse dia não, pode dizer que foi ontem, anteontem, eu vi o bispo Rinaldo fazendo live, metendo pau em Deus de todo mundo, irmão. Meteu pau nos comunistas, tudo, não sei no que, na babá. Eu falei, meu Deus, rapaz, ó, tá dando certo o negócio aí, ó, tá influenciando os homens grandes. Então, e até o estilo da live dele foi parecido com a minha, rapaz. Ele detonando. Toma vergonha na cara, seus crentes safados. Eu falei, meu Deus, o bispo tá violento, hein? Só faltou fazer a boquinha. Aí não fez. Ô, bispo, quase, bispo. Então, aí Elias fala para eles, olha, invoca aí que eu invoco aqui. Invoca aí que eu invoco aqui. Vamos ver quem responde com fogo. Quem Deus responde com fogo. E o Deus que responder com fogo, esse é o Deus verdadeiro. Esse é o Deus verdadeiro. Então, observe. Elias, eu não vou falar essa parte da história, porque você já conhece muito bem a parte da história. Eles falam assim, olha, eles tomaram o bezerro, eles escolhem o bezerro, os profetas de Baal escolhem o bezerro, vai descendo. Devagarzinho. Tomaram o bezerro e prepararam e começaram a invocar. Vai. E ao meio-dia, Elias começou a zombar dele. No meio do culto deles, Elias começou a zombar. Eu falei, eu tô vendo que esse treino não tá dando certo não, irmão. Vocês não querem desistir, não? Talvez esse Deus de vocês aí, pode ser que esteja dormindo. Ou talvez ele foi viajar, não avisou que estava viajando. Ou talvez ele tá dormindo tanto que caiu no sono pesado, você tem que gritar mais alto para ver se ele acorda. Então desperta ele. E 28, eles clamaram, e retalhavam-se, e rasgavam-se, e sangue descia, e rolava sangue, e nada, e eles cortavam a língua, e cortavam a pele, e dava flagelada nas costas, e nada de Baal responder. Pergunta por quê? Porque Baal é uma imagem de escultura. Baal é uma imagem de escultura. E como qualquer imagem de escultura, Deus não habita lá, nenhum espírito habita lá, exceto demônios. O senhor que está falando? É a Bíblia que diz. Por trás do ídolo não tem Deus, e sim demônio. E não quero que sejais participantes da mesa de Deus e da mesa dos demônios. Eu não estou falando de uma religião, eu não estou falando de uma igreja, eu estou falando da Bíblia. E 90% das religiões que não seguem a verdade da palavra levantam para si imagem de escultura. E dentre essas, eu coloco muitas denominações evangélicas.
que tem imagem de coluna, que tem imagem de rosa, que tem imagem do próprio Jesus, que tem imagem de pano, que tem imagem de vassoura, que tem imagem de sal grosso, que tem imagem de óleo ungido, que tem imagem de qualquer coisa. Essas imagens aqui não são imagens de adoração. Eu não posso adorar, pedir para essa imagem, em nome de Jesus, essa imagem, em nome de Jesus. Essa imagem. Isso aqui não dá nada, meu irmão. Isso aqui é um objeto decorativo. É uma lembrança que é para eu lembrar lá de Israel, profetizar como o cálice, como a menorá de 7 pontas, para lembrar com a bandeira de Israel que eu lembro da cidade santa, a bandeira de Jerusalém, a bandeira de Israel que eu lembro da terra onde Abraão pisou. Mas isso aqui não tem valor. Não é eu tocar aqui que Deus vai me curar, não é eu tocar aqui que Deus vai me salvar. Porque se eu acredito que eu tocar num pano Deus me salva, então eu não posso criticar os católicos que acreditam que tocar num santo Deus vai curar eles também. O nosso Deus, ele não é visível, palpável. Ele é intocável. Ele é metafísico. Ele é transcendente. Ele é invisível. Nós não vemos ele, mas nós cremos nele. Quando Paulo vai pregar lá na Grécia, Paulo fala assim, Paulo começa a ver os altares aos deuses que eles adoravam, e dentre os deuses, entre lá tá Zeus, Atena, e entre outros deuses, está lá o deus Ra, está lá um altar ao Deus desconhecido, porque eles nunca viram uma imagem desse Deus. Eles nunca ouviram ninguém que viu esse Deus. Eles nunca conseguiram enxergar nada desse Deus. Então eles falaram, deve ser um Deus invisível. Paulo falou, é esse Deus que eu vim pregar para vocês. O Deus que você não consegue ver, mas o Deus que você tem que crer. E hoje as pessoas estão mais preocupadas em o que eu vou tocar, o que eu vou pegar, o que eu vou levar para minha casa, botar na minha carteira, botar no meu bolso, botar na minha casa, com ir orar a um Deus que a Bíblia diz que Ele sabe todas as nossas necessidades antes que Ele o peçamos. Antes da gente pedir para Ele, Ele já sabe o que a gente necessita. Olha o poder do nosso Deus. E a Bíblia diz que eles clamaram um dia inteiro, desde a manhã até as 3 horas da tarde. De manhã cedo até as 3 horas da tarde. Porque 3 horas da tarde era o horário que oferecia sacrifício no templo. E Elias, querendo prefigurar o sacrifício de Cristo, ele disse, agora para. Não adianta mais não. Larga para lá. Essa conversinha fiada de vocês aí já deu o que tinha que dar. Já esperei horas e horas e horas aqui. E esse deusinho de vocês aí, esse vagabundo desse Deus aí, até agora não respondeu nada. Agora é a minha vez. O cara é muito macho, meu irmão. O cara é macho. E os Elias que viriam depois, como João Batista, que também perdeu a cabeça porque falou a verdade, falou para o governador, não te é lícito possuir a mulher do teu irmão, seu safado, seu adúltero, seu vagabundo. Perdeu a cabeça, mas não perdeu a honra. Porque quando ele morre, Jesus fala assim, ó, dentre os nascidos de mulher, ninguém na terra, olha para mim, olha para mim, olha para mim, nem ele mesmo é maior do que João Batista. Olha o que Jesus fez com João Batista quando ele morreu. Dentre os nascidos de mulher, Jesus nasceu de quê? De cavalo, de égua, de parideira, de ovelha? Jesus nasceu de mulher? Então ele incluiu ele mesmo no negócio. Dentre todos os homens que nasceram de mulher, ninguém é maior que João Batista. Inclusive eu sou menor do que ele. Por isso que eu fui até ele para ele me batizar. Vai pegar um negócio. Então Elias veio, João Batista veio no espírito de Elias. E a Bíblia diz que depois o Elias virá novamente para preparar o caminho da volta do Senhor. E esses Elias que Deus está levantando, são Elias que não têm medo de perder a cabeça. São homens que não têm medo de enfrentar os 850 profetas do diabo. São homens que não se dobram, mas se levantam e diz, assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Sucedeu que ao meio-dia profetizaram eles até a hora de se oferecer o sacrifício da tarde. Porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então
Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim, agora chega. Chega a mim. Vem aqui. Vocês vão ver quem é de Deus e quem não é. Todo o povo se chegou a ele. Diga essa frase comigo. E restaurou o altar do Senhor. Diga, Elias restaurou o altar do Senhor. Diga, a característica. Diga forte, a característica dos Elias que Deus enviará antes que Jesus venha é que eles restaurarão o altar do Senhor que está caído nessa geração. O altar de Deus está caído. O altar está caído. Esse dia eu vi uma imagem, esse dia não, foi ontem, eu vi uma imagem de um pastor norte-americano que morreu, uma cantorinha famosa aí, qualquer, não sei quem foi. E aí ela era daquelas muitas, milhares de cantoras que eram crentes na infância, e depois que tem um dom, talento, né, se corromperam, se desviaram e foram cantar pro diabo no mundo. E aí aparece uma situação lá que o pastor vai abraçar a mulher e pega aqui, ó. Aqui, ó. E ó, na frente de todo mundo. Até uma pessoa fez um comentário, achei interessante, falou assim: se o pastor faz isso na frente, imagina o que ele faz por trás das câmeras. Pegou e apalpou. Depois ainda mostraram uma imagem do Messi. O Messi tirou uma foto do lado dessa menina e o Messi botou a mão no bolso lá e tal, tirou a foto da menina do lado dele. Falou: pastor, aprenda com o Messi como ser um homem de verdade. É a figura, é a imagem do que nós estamos vendo no ministério, nas igrejas dos últimos dias. Essa é a figura dos ministérios. Essa é a figura dos líderes da igreja. Essa é a figura daqueles que deveriam ser o exemplo para os fiéis. Mas são piores do que os fiéis. É esse tipo de gente que a maioria dos homens estão seguindo, correndo atrás deles, tocando na orla das vestes deles. São esses homens que não têm moral, que não têm caráter. E que são pastores de gente que também não tem caráter. Porque numa igreja justa não se vinga um pastor corrupto. Numa igreja santa não se vinga um pastor profano. Numa igreja de Deus não vinga um pastor diabólico. Não vinga, o que eu estou dizendo não se cria, não prospera, não cresce. E num país justo não se cria políticos corruptos. O político só é corrupto porque o país é corrupto. Então presta atenção, meu irmão. O povo, o mundo pode ser corrupto, você e eu não. Ele se vende para um milheirinho de tijolo, você e eu não. Ele se vende para o adesivinho no carro para ganhar gasolina, você e eu não. Ele se vende por cargo depois da eleição. Eu e você, não. Quem fizer isso vai ser amaldiçoado nessa campanha. Se for demonar, é duplamente amaldiçoado. Porque nas igrejas por aí, o povo não consegue discernir a mão direita da esquerda. Mas na emuná, você não consegue discernir a mão direita da esquerda, irmão? Isso é pior que o anticristo. Porque você está pecando deliberadamente, pisando no sacrifício de Jesus. Você está dizendo que Jesus não é suficiente para te abençoar. Você está dizendo que Jesus não é suficiente para te prosperar. Você está dizendo que Jesus não é o suficiente para abençoar a tua vida, a tua casa, a tua família, para suprir as suas necessidades. Você está dizendo que você precisa de receber gasolina de político corrupto. Você está dizendo que você precisa de receber cargo de político corrupto, porque Jesus não tem como. Jesus não é Deus o suficiente para abrir janela do céu e derramar sobre a tua vida bênçãos sem medidas. Vai se converter! Fica tranquilo. Você recebe gasolina para andar na época das eleições, depois seu carro estoura. Fica tranquilo, você recebe um milheirinho de tijolo, depois entra lá na sua casa e rouba tudo que você conquistou. Fica tranquilo. Bota iniquidade dentro da tua casa, meu irmão. Bota em obras malignas dentro da tua casa. Bota obra de corrupção dentro da tua casa para você ver o que vai acontecer com a tua família. Pastor, mas eu já fiz muito tempo e nada aconteceu. É claro, você não tinha conhecimento, agora você tem.
Não coloque coisa imunda na tua casa. Você vai sacrificar o teu filho, você vai sacrificar a tua família. Ouça o que eu estou te dizendo. Antes que seja tarde. Pastor, mas todo mundo vai ganhar. Deixa eles ganhar no momento. Até que você venha para entrar no santuário do Senhor e ver o fim deles. Não se venda, meu irmão. Não se venda. Diga para quem está ao seu lado, não se venda. Seja profeta. Eu quero ver se tem Elias nessa igreja. Diga para ele, seja profeta. Diga, não se venda por um litro de gasolina, por 1 milheiro de ouro, por 3 bolsas de cimento. Não se venda por nada. Elias restaurou o altar do Senhor. Restaurou o altar do Senhor que estava quebrado. Elias restaurou o altar do Senhor que estava quebrado. Presta atenção, meu irmão. A maioria dos altares da nossa geração estão quebrados. Não segura o sangue. O sangue é derramado na terra. Sangue inocente não pode ser derramado na terra. Por isso que só se sacrificava em altar. E botava-se fogo. Porque o fogo tinha que queimar o sangue. E o cheiro do sangue tinha que subir para Deus. Porque quando Deus sentiu o cheiro do sangue inocente, Deus perdoava você. Porque era você que era para ter ido naquele altar e morrer em holocausto pelos seus pecados. Mas você vai lá e coloca um cordeiro substituto para substituir o sacrifício que era para ser você. E quando você derrama, sobe o cheiro da carne, não o cheiro do sangue. E Deus odeia cheiro de carne. Deus odeia cheiro de carne. Deus quer sentir o sangue. Por quê? Porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Quando o altar está quebrado, o sangue não concentra. Quando se toca fogo, o sangue cai. E quando o sangue cai, ele cai na terra. E sangue inocente não pode cair na terra. Tanto que uma certa feita, Deus desceu na terra. Deus desceu aqui para ver uma cidade que estava caindo muito sangue inocente lá naquela cidade. Caiu tanto sangue inocente na cidade que a terra clamou e pediu para Deus descer para poder entrar com juízo. A terra é aquilo que você pega no chão, terra. Pastor, mas a terra clama? Claro, meu irmão, a terra é viva. A terra é tão viva que ela gera, por isso que ela gera árvore, por isso que ela gera fruto, por isso que ela gera grama, por isso que ela gera mato. A terra gera. E como toda terra que gera, tem que descansar. Por isso que todo aquele que planta 7 anos ininterruptos, cansa a terra. E a terra não dá sua força. Mas aquele que planta 6 anos a terra e deixa no ano sabático a terra descansar, esse vai sempre colher dobrado, vai sempre colher porção dobrada. Porque deixa a terra descansar e a terra vai ter força para dar 100% daquilo que ela pode dar. Por isso que se você trabalha de segunda a segunda, você nunca vai prosperar. Prosperidade não está você trabalhar em 2, 3 serviços não, meu irmão. Você está lá se ferrando, você está lascando a sua vida e a sua família. Prosperidade é você aprender a descansar e esperar em Deus. É que Deus que provê a tua casa, a tua vida, a tua família. Agora quer trabalhar de dia, quer trabalhar de noite, quer trabalhar sábado, quer trabalhar domingo, quer trabalhar em feriado, quer trabalhar em férias. Irmão, você tem que tirar férias. É 30 dias, mas nego vem de férias. Você está vendendo o seu trabalho para mamãe, é por isso que você não produz e depois é mandado embora. Não sabe por quê? Porque não produz mais nada. É por isso que você não vende, por isso que você fica com raiva do serviço, porque você não descansa. Aí você todo dia está no serviço, todo dia, aí não para, faz hora extra, faz renda extra, faz não sei o quê, trabalha final de semana, trabalha dia, aí chega no serviço cansado, aí não produz, não rende, não prospera, aí o patrão fica com raiva, aí não consegue ganhar dinheiro, por isso que fica lascado na vida. Irmão, trabalha só 8 horas por dia, como é padrão. De segunda até sábado, no máximo meio-dia, e descansa o resto para você ver se você não vai começar a prosperar. Não prospera que trabalha demais. Quem trabalha muito estressa. Tá aqui meu filho que foi fisiculturista aí, pode falar. Qual que é o momento que o músculo cresce? Quando descansa. E quando você pega mais do que deveria, faz mais repetições do que deveria, o músculo
estressa e, consequentemente, rompe. Tudo que estressa, rompe. Tudo que estressa dá ruptura. E o que é estressar? É fazer além do que deve. Por isso que até na academia os caras já sabem que você faz repetições. É 3 repetições, de 5, de 10. Porque o profissional sabe que se você fizer além, seu músculo vai estressar, você vai dar rompimento de ligamento. E aí vai ficar 3, 4 meses, 6 meses parado. E aí, adiantou o quê? Perdeu tempo. Prosperou ou arrebentou? Arrebentou, irmão! Não, mas eu quero fazer mais. Pronto, se ferrou, otário. Vai ficar 6 meses sem levantar nem 1 quilo de arroz. Burro. Mas tem crente que é burro, irmão. Trabalha mais do que deve. Aí Deus fala assim, mas já que você está trabalhando, eu não vou trabalhar por você. Porque você não descansa para eu poder trabalhar. Não pega nada, não pega nada. Faz o seguinte, gente, esquece tudo que eu falei agora, vamos trabalhar igual um condenado, vira burro de carga mesmo, trabalha assim, 5 trabalhos por semana, faz o que vocês quiserem, se lasca. Estou ensinando, ninguém dá nem glória a Deus que presta, Deus me livre. Pior ainda é aqueles que trabalham demais e ficam igual louco trabalhando. Aí o cara não dá o carinho que a mulher precisa. O cara não dá o chamego que a mulher precisa. O cara não dá o reboladinho que a mulher quer. O cara não rebucitiuça, lembra? Aí, o Ricardão vem e pega. E rebucitiuça, o Ricardão vem e entra. Aí sabe o que você fez, ô seu bobão? Você trabalhou igual condenado para dar metade pra mulher. Vai, bobão. Paga de ser bobo, rapaz. Descansa. Dá um chamego na sua mulher. Dá um chameguinho nela. Pega ela do chameguinho. Vai ter o casamento o resto da vida. Agora você trabalha demais, a mulher fala, pô, eu não quero um cara que só trabalha, eu quero um cara que me dá prazer também, rapaz. Eu quero um homem dentro da minha casa. Pegou o mistério ou não? Bom, tem que pegar, né? Descansar com a sua esposa, descansar com a sua família. O descanso produz vida. Aí você não tem vida no casamento, por quê? Porque não tem descanso. Às vezes a mulher, irmão, não quer. É bom a mulher ter bolsa? É bom a mulher ter sapato? É. Mas eu garanto pra você que mais do que bolsa, sapato, a mulher quer ter um marido dentro de casa. Quer ter um macho de verdade. Quer ter um cara que pega ela e fala, vem aqui minha potranca. Vem aqui no seu benzinho. Te jogo na parede, te chamo de lagartixa, fala, é minha. A mulher quer caro, mas não quer, irmão. Minha mulher não quer um pastor dentro de casa, não, irmão. Minha mulher quer homem dentro de casa, não é pastor, não. Eu sou pastor, vamos rezar. Que rezar, irmão? É igual a música do Gabriel lá, ajoelhou, então vai ter que rezar, meu irmão. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá na hora de molhar o biscoito. Não tem essa não, meu irmão. Negócio que é esse? O cara quer dar uma de santarrão dentro de casa. Santarrão, meu irmão, lá em casa é homem e mulher, macho e fêmea. E no princípio criou Deus macho e fêmea. E fala, cresça, multiplica, pega ela. Regaça. Agora os caras ficam nessa... rapaz. Sua mulher não quer dentro de casa, não. Quem é baitola, rapaz. Sua mulher quer macho dentro de casa. Eu tô falando pra você que é casado, viu, meu irmão? Você que não é, você quieta seu faixinha aí, parceiro. Quieta seu faixa aí, espera Deus tirar você da miséria. Né? Então, voltemos ao texto. Elias disse a todo o povo, chegai-vos a mim. E ele restaura o altar. Ei, irmão, olha aqui. Olha aqui. Não adianta vir na igreja, levantar a mão e dar glória se você não faz fogo dentro de casa. Você vem para a igreja para sacrificar, mas o fogo tem que vir do seu altar. E sabe onde é que é o seu altar? A sua cama, um leito sem mácula, nem mancha, nem ruga. A cama é um leito, é um altar de Deus.
Tá pegando? Então, não adianta você vir para a igreja e querer que o pastor bota fogo. Quem tem que botar fogo no seu, na sua oferta é você mesmo, irmão. O pastor bota fogo na casa dele, não na sua. É cada um na tua casa. Entendeu? Então, não traga fogo estranho. Você prepara a sua lenha, você prepara o seu altar e você prepara o seu sacrifício. O fogo, Deus que dá para você. Cada um no seu altar, não no meu. Pegou? Cada um tem que ter fogo no seu altar. Então, cada um que levante o seu altar, cada um que prepare a lenha, cada um que prepare o sacrifício e deixa Deus botar fogo no negócio. Pegou o mistério? O fogo vem de Deus. Mas o altar quem tem que preparar é nós. Então, você não fica comprando aquelas camas vagabundas que quando você tá quase no sacrifício, tá quase no aroma agradável, suave, a cama quebra, rapaz. Não compra essa miséria, investe nesse trem, rapaz. O que você mais tem que investir é no altar. Compra aqueles colchão que faz vibração, para ajudar você a vibrar o negócio. Aqueles colchão que faz pular, que você tá lá, o colchão pula junto com você. Você fica pulando. Compra esses negócios. Agora, se você quer que Deus te abençoe, planta no pastor. Planta uma dessa no pastor que Deus vai te abençoar, viu? Olha lá, tô falando, olha lá. Elias tomou 12 pedras. Ó, Elias tomou 12 pedras, conforme o número das 12 tribos dos filhos de Jacó. Olha aqui, presta atenção. Diga comigo, Elias tomou 12 pedras. Por quê? Deixa eu te perguntar uma coisa. Quando Jesus fala para a mulher samaritana, ele fala que a adoração vem de quem? A adoração vem de quem? Ainda bem que alguém lê Bíblia aí. A adoração vem dos judeus. Presta atenção. Por que o pastor trouxe bandeira de Israel? Por que o pastor trouxe bandeira de Jerusalém, Israel, menorá, shofar? Por que nós temos aqui menorá? Por que nós temos elementos de Israel aqui na igreja? Porque não tem como restaurar, se não restaurar o princípio da fé. E a nossa fé não é romana. A nossa fé não é grega. A nossa fé não é egípcia. A nossa fé não é africana. A nossa fé é judaica. Vem dos judeus. Vem dos hebreus. Vem de Israel. E os caras criticam a gente que bota menorá no altar, que bota shofar, que usa talit, que usa os ornamentos judaicos. Mas eles não gostam de ser criticados quando a gente mete o pau na festa junina deles, que é festa de Adrameleque, Anameleque, os deuses de Sefarvim. Eles não gostam quando a gente fala que eles adoram o Natal, e Natal é uma festa para um santo católico que chama Santa Claus, ou São Nicolau. E você que bota arvinha de Natal e Papai Noel na tua casa, você está adorando o São Nicolau, rapaz. Hã? Você dá docinho em tempo de São Cosme e Damião? É a mesma coisa, rapaz, tá adorando. Faz festa junina, tá adorando. Faz carnaval, tá adorando. Faz noite caipira, qualquer coisa, tá adorando. Conversa fiado. É uma maneira de maquiar aquilo que você não quer confessar. Nós restauramos o altar. E para restaurar, esse ano é o ano da restauração. E depois que agora que a gente entrou num nível de maturidade como igreja, agora eu vou começar a voltar a restaurar vocês para o original, para o princípio. E quem que iniciou a fé? Quem que iniciou a fé dos hebreus? Abraão, Isaac e Israel. E Israel deu origem às 12 tribos. Os 12 filhos de Israel se tornaram as 12 tribos. Os 12 povos que juntos se tornaram uma grande nação. Segundo as 12 tribos de Jacó, o qual veio a palavra do Senhor dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Não adianta eu edificar o altar em nome do Papa. Altar em nome de Papai Noel. Altar em nome de Adrameleque, Anameleque. Altar em nome de São Pedro, São João ou São João Moraes. Não existe. O altar é altar de Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Nós só estamos aqui por causa de um cara chamado Abraão, que teve coragem de deixar a sua casa, a sua terra, a sua parentela e ir para o lugar onde Deus ia mostrar. Que quando Deus pediu Isaac, ele sacrificou, ele foi para sacrificar. A nossa fé é patriarcal, vem de Abraão, vem de Isaac, vem de Jacó, que criou a nação de Israel. E que na nação de Israel Jesus vem, e Jesus estabelece
Estabelece a igreja dentro de Jerusalém. A igreja de Cristo está estabelecida dentro de Israel. E nós adoramos Roma. Nós adoramos os deuses romanos, os deuses gregos, os deuses egípcios. Ao invés de adorar o Deus dos hebreus, que são os nossos irmãos, os nossos ascendentes na fé. Então, para restaurar o altar, tem que fazer menção às 12 tribos. Tem que se fazer menção às 12 tribos. Então, observe. Depois que ele edificou o altar em nome do Senhor, fez um rego ao redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha, dividiu o bezerro em pedaços, pôs sobre a lenha e disse: enchei de água 4 cântaros e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: fazei-o segunda vez, e fizeram segunda vez. E disse ainda: fazei-o terceira vez, e fizeram terceira vez, de maneira que a água corria ao redor do altar, até o rego ele encheu de água. Presta muita atenção que você não entendeu o milagre. Se Deus não te chamou para ter coragem de meter lenha nos demônios, se Deus não te chamou para ter coragem de falar nas lives, se Deus não te chamou para ter coragem de defender a verdade, dou o que doer, custa o que custar, paga o preço que vai pagar, no mínimo você tem que honrar quem faz. Porque você não entendeu. 4 cântaros naquela época, hoje, valeriam R$1 milhão. 4 cântaros de água, meu irmão. Numa época onde não tinha água. Sabe o que é isso? Algumas pessoas, daqueles que não se dobraram, pegaram tudo deles. E o que era o tudo? Ouro? Não. Ouro naquela época não valia nada. A prata, piorou. Pedras preciosas, diamante, ninguém toma diamante, nem pedra preciosa. Estava 3 anos sem água em Israel. O elemento mais caro era a água. E 4 cântaros de água foram ofertados para o ministério de Elias. E se não fosse aquela água, o fogo não desceria. Talvez Deus quer nos levar para muitos lugares ainda. Talvez Deus quer levar a nossa verdade para muitos lugares, mas está faltando gente que tenha coragem de ofertar. Já que você não consegue ser o Elias, então oferte no ministério do Elias para que o Elias possa representar você. Para que o Elias possa falar em seu nome. Para que o Elias possa falar, entrar na televisão daqui a pouco e detonar todo mundo que está lá. Arrebentar com tudo e com todos e falar e pregar a verdade de Deus. Mas para isso o Elias precisa de pessoas que tragam cântaros de água. No momento que a igreja, no momento que o mundo está seco, precisando de água. Grave muito bem, esses 4 cântaros. Sucedeu que no momento de ser oferecido o sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou e disse: o sacrifício da tarde é às 3 horas da tarde. O sacrifício da tarde iniciava às 3 horas da tarde. A primícia era dada às 3 horas da tarde. Quem morreu às 3 horas da tarde? Jesus. O altar restaurado e o sacrifício oferecido era o símbolo da aliança que Deus faria com a humanidade através de Jesus. O altar vivo de Deus e o sacrifício vivo de Deus. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Elias restaura o altar e olha o clamor de Elias. Ele não fala meu Deus ou meu pai. Ele fala: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. Manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel. E que eu sou teu servo. E que conforme a tua palavra, fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor. Responde-me. Para que este povo conheça que tu és o Senhor Deus. E que tu fizestes voltar o seu coração. Que o Senhor converteu o seu coração. Que o seu coração estava longe. Que seu coração estava longe. Porque o povo está preocupado em fazer festa junina. O povo está preocupado em fazer festa natalina para o Papai Noel. Quem nasce é Jesus e o povo comemora com o Papai Noel.
Então o coração de Deus estava de costa, o coração de Deus estava contrário ao que eles estavam fazendo, as práticas dos altares levantados. Até que um homem restaurou o altar. Você não entendeu? Um homem restaurou o altar. Quando esse homem restaurou o altar, Deus fala: opa, agora sim, eu volto os meus olhos para esse altar. Quando Deus olha, ele vê o altar, as 12 pedras. Ele então sabe que o altar é de Abraão, é de um filho de Abraão. E ele vê o altar restaurado, ele vê as 12 pedras, simbolizando Abraão, Isaac e Jacó. Ele vê a lenha, ou seja, a pessoa que restaurou o altar preparou-se. Porque ninguém vem para o altar se não estiver preparado. Ninguém toma esta honra para si. Porque tem que estar preparado para estar aqui. Não pode estar aqui achando, não pode estar aqui pensando, não pode estar aqui crendo. Tem que estar aqui com convicção e certeza, de fé. Preparou a lenha, colocou o sacrifício. Não tem restauração de altar onde não tem sacrifício. Não adianta você falar: pastor, eu restaurei meu altar, mas quando mais você fez o seu sacrifício? Se o altar for restaurado e Deus não vê sacrifício em cima, não tem valor a restauração do altar. É só um altar. E aí sacrifica e ao redor água. Água é o maior símbolo da palavra de Deus. Água é o maior símbolo da palavra, é a água que gera vida, é a fonte de vida. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Água é o símbolo da palavra. E aí o que acontece? Elias restaura o altar através da palavra, rodeado de palavra. O altar tem que estar cercado de palavra. Aí você vai na igreja, você passa 1 hora cantando, 30 minutos falando de dízimo e oferta, 15, 20 minutos de apresentação de teatro, de coral, de dança, de sei lá o quê. E aí quando vem a palavra é o quê? 15 minutos. 20 minutos. Avivamento, 30. Aí você estranha quando vem na Emuná. Você quer 20 minutos de louvor, 10 minutos, 15 minutos de recado, dízimo e tudo mais, e 1h30 de palavra. E detalhe, diga o quê? E o povo ainda dá glória a Deus depois de 1h30 de palavra. Aí os caras ficam mais doidos. Como é que pode essa igreja? O povo fica aqui sentado 1 hora ouvindo e ainda fica dando glória a Deus. É porque nós somos a igreja da restauração, irmão, da palavra. Então observe, olha lá. Responde-me, Senhor. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto. Presta atenção, presta atenção. Presta muita atenção. Porque você restaura de baixo para cima. Deus consome de cima para baixo. Então presta atenção. Se não tiver sacrifício, Deus não consome a lenha, não consome a pedra e não lambe a água. Pegou ou não pegou? Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, o pó e ainda lambeu a água. Você levanta de baixo para cima e Deus consome de cima para baixo. Só que se não tiver o sacrifício, não adianta ter altar. Não adianta ter o altar da fidelidade se não tiver o sacrifício da honra. Alguém entendeu? Diga amém. Entendeu nada. O que vendo todo o povo, caíram sobre os seus rostos, adoraram. E disseram: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. E Elias lhes disse: pega agora. Adoraram? Agora pega os profetas de Baal, que nenhum deles escape. Lançaram mão deles e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizom
e matou 850 profetas do diabo. Ainda tem camarada que ainda fala que não tem que ter porte de arma. Reclama para Deus aí, irmão. O que eles matou 850 pessoas? Mandou matar, na verdade, né? Deus é um Deus sanguinário? É, claro que é. Engano seu de achar que Deus é bonzinho, paz e amor. Deus é amigo dos amigos. Deus honra quem o honra. Deus guarda quem é fiel. Deus protege os que são dele. Deus abençoa os que o honram. E Deus mata quem persegue aqueles que são dele. Deus não preocupa se você está certo ou está errado. Deus preocupa se primeiro você é dele. Depois que você é dele, se você for dele, que ele reconhecer que você é dele, se alguém tentar te matar, ele mata a pessoa primeiro. E só depois ele preocupa se você está certo ou está errado. Ou se o seu filho estiver apanhando de uma gangue, você vai perguntar primeiro se ele está certo ou está errado, ou vai primeiro defender ele? Hã? Seu filho está apanhando 10 caras em cima dele lá, seu filho está morrendo lá, você vai falar assim, peraí, para de bater um pouquinho. Você está certo ou está errado, filho? Estou errado, pai. Então pode continuar batendo. Irmão, Deus é pai. Pai. Ele trata você como a menina dos olhos dele. Ele é como um leão, rugindo, defendendo você o tempo todo. Se tocar em você, irmão, misericórdia, dá até dó. Se nós que somos maus, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, sabemos defender os nossos filhos, você acha que Deus, que é bom, não vai defender o que é dele? Então presta atenção. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque há ruído de uma abundante chuva. Presta atenção. Se não tivesse altar restaurado, se não tivesse sacrifício no altar, se não tivesse rodeado pela água, e não tivesse o clamor de um profeta que não se dobrou, mas se levantou com coragem, eles iam morrer de seca. Mas sabe o que trouxe a abundante chuva? A água dos 4 cântaros que foram dados. Você não entendeu? Você sabe dessa aqui? Eu sei que você não sabe, nunca ensinei. Mas como assim, pastor? Conversa é essa? Os 4 cântaros que fizeram Deus chover? Que fez Deus chover? Deus mandar abundante chuva? 4 cântaros apenas deu uma abundante chuva. 4 cântaros deu uma abundante chuva. Quando Deus, ele restaura o altar, coloca a oferta, faz o rego de água, Deus consome a oferta. Olha como é que está escrito. Ele lambe a água. Ninguém entendeu nada, né? Normal. Deus tomou a água. E ninguém dá nada para Deus que Deus não devolva 1 milhão de vezes mais. Entendeu? Uma lambida de Deus, 10 litros de água, rendeu 1 tonelada de água descendo dos céus. Mas você prefere confiar no banco. Você prefere confiar no bate do seu colchão, num cofrinho lá na tua casa, esconder debaixo do teto, lá em algum lugar lá no forro.
Você guarda as suas ofertas, você guarda o seu cântaro, você guarda a sua confiança lá na tua casa, onde os ladrões escavam e roubam. Ou no banco, onde o próprio banco vai comendo, vai comendo, vai comendo. E se dá uma crise no país, congela a conta, perde tudo. Mas quando você pega o seu cântaro e coloca no altar, lava o altar, enche o altar, aí só você esperar. Porque pode estar seco, 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 como você nunca viu. Pode estar seco do jeito que quiser. A abundante chuva desce do céu. Todo mundo fala das janelas abertas do céu. Ninguém nunca entendeu isso. Abrirei a janela do céu e derramarei sobre vós bênçãos sem medidas. Você não entendeu, né? Trazei todos os dízimos a casa do tesouro. O povo trazia dízimo de quê? De iPhone? Era dízimo de iPhone? Era dízimo de carro? Era dízimo de casa? Era dízimo de que mais? De qualquer outra coisa aí, eletrônico que seja. Era dízimo de dinheiro naquela época? Era dízimo de dinheiro? Não. Era dízimo de quê? Dízimo de quê? De trigo, uva, cevada, frutas, verduras e animais. Todos eram sustentados pela terra. Se a terra está seca, os animais não comem, a erva não dá, o fruto não cresce e a semente não prospera. Não entendeu ainda, né? Entendeu ou não? Irmão, estava tão seco, mas tão seco que não tinha fruta, não tinha verdura. Irmão, os caras estavam comendo fezes de animal. Um quilo de ouro valia o mesmo valor que um quilo de fezes. Imagina isso? 1 quilo de ouro e 1 quilo de fezes. O cara fala, eu dou ouro para você, me dá essas fezes para mim comer. Porque você pode ser bilionário. Se Deus fechar os céus, seu dinheiro não vale nada. Então a terra estava morta. 3 anos sem chover. A terra estava morrendo, não dava nada, os animais morrendo, as folhas morrendo, a grama morrendo, os frutos não davam mais porque não tinha, a terra não soltava água, aminoácido, não soltava nada. E aí, o povo pega o que era de mais precioso naquela época e coloca no altar. Quando Deus fala que Ele abriria as janelas do céu e derramaria uma bênção sem medida, sabe o que é isso? É chuva serôdia e chuva temporã. Chuva que molha a terra no tempo certo. Porque todo mundo que planta sabe que se chover na hora errada, perde a plantação. Se não chover, perde a plantação. Se chover demais, perde a plantação. A chuva tem que ser no tempo, na quantidade e na hora certa. Então Deus está dizendo assim, ó: vós não sereis estéreis, mas sereis uma terra deleitosa. Terra deleitosa, porque eu abrirei a janela do céu. E você está achando que Deus vai abrir a janela do céu para dar carro para você? Não entendeu nada. Deus está achando que Deus vai abrir a janela do céu para te dar casa, chave de carro. Não, irmão. Deus vai abrir a janela do céu no seu emprego. Deus vai abrir a janela do céu nas suas vendas. Deus vai abrir a janela do céu no seu trabalho. Deus vai te dar tanto peixe, mas tanto peixe, que se você não compartilhar, se você não partilhar, a rede vai romper. Então partilha daquilo que Deus vai te dar, porque as janelas do céu se abrirão nessa igreja chamada Emuná, e a bênção de Deus te alcançará. Espírito,
E tu yaman tu yo de kavan tu bianele shindiri bikovan narabahai. Arababas tu que andarai yamande foste que andorou. E tu yaman tu bianele shodere bakandorolo shorobogodolo kodolo boko. Assim diz o Senhor para esta igreja. No primeiro dia que o meu servo veio nesse lugar, disse que uma porta estava aberta e uma cachoeira estava descendo, vocês não acreditaram. Mas aqueles que acreditaram nessa palavra, provaram da água abundante que eu derramei sobre esta igreja. E aqueles que acreditaram na palavra do meu servo, assim diz o Senhor, receberão nos seus trabalhos, nas suas empresas, nos seus empregos e nos seus projetos uma abundante chuva, e vós sereis chamados felizes, porque sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor. Tem uma água aqui descendo aqui, ó. Tem uma água descendo aqui, ó. Tem uma cachoeira descendo aqui nesse lugar. Só quem crê recebe. Só quem crê recebe. Só quem crê abre a boca. Abre a boca. Abre a boca. Abre a boca.
Chuva, quero chuva de unção sobre mim. Chuva, quero chuva de unção sobre mim. Faz chover, faz chover. Abre as comportas dos céus e faz chover, faz chover. Abre as comportas dos céus. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este, preste atenção, imunar, este é o sinal que a tua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Vai chover, vai chover. Abre as comportas dos céus e faz chover, faz chover. Abre as comportas do céu, agora, 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 e faz chover, vai chover. Abre as comportas dos céus e faz chover, vai chover. Abre as comportas dos céus e faz chover, faz chover. Abre as comportas dos céus e faz chover, faz chover. Abre as comportas dos céus. O Senhor me disse que Ele mandou nesse lugar uma nuvem. Uma nuvem do tamanho de um círculo. E dessa nuvem estava escorrendo uma cachoeira tão grande, tão grande, tão grande. Dava para você tomar na mão. Dava para você tomar na mão de tanta água, tanta água, tanta água. Aravastu yandarai yamandoko vanerele baixou. O Espírito de Deus falou que essa nuvem trouxe para esta igreja uma unção tão forte que desse lugar se levantarão tantos empresários, tantos empreendedores. Deus vai dar tanta capacidade, vai dar tantas ideias, que vão se reproduzir em grandes empresas dessa cidade, nesse estado e até nessa nação. Vai sair daqui desse lugar. Desse lugar. Ai, Senhor. Ele diz que Ele abrirá as janelas do céu, como abriu nessa noite. E é Ele que enviará os clientes, é Ele que enviará os empregados, é Ele que enviará os parceiros, é Ele que enviará os recursos. Porque daqui nesta noite, grandes empresários dessa cidade estão nascendo aqui nessa noite. Só quem crê, diga glória a Deus. Só quem crê, diga glória a Deus. Não, só quem crê de verdade, diga glória a Deus. Só quem crê de verdade, diga só o Senhor é Deus. Só quem crê de verdade, diga só o Senhor é Deus. Só quem crê de verdade, diga só o Senhor é Deus.
Aplauda ele bem forte, que ele é digno. Aplauda ele com toda a tua força, porque ele é digno. Santo, santo, santo é o Senhor. Estenda a tua mão. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e lhe dê a paz. O amor de Deus Pai, que excede o entendimento humano, a graça salvadora infinita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a unção e a consolação do Espírito Santo, seja com cada um de vós hoje e sempre. Deus abençoe Israel, Jerusalém, que hoje já passa sobre a terra do nosso Deus. Deus abençoe o Brasil, Mato Grosso, Cuiabá. Deus abençoe teu bairro, tua casa. Deus abençoe teu emprego. Deus abençoe a tua empresa. 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 Deus abençoe os teus amigos e inimigos. Deus abençoe os teus familiares e parentes. E Deus te abençoe em nome de Jesus. Dá uma salva de palmas para ele, mais forte.